Quem foi Lilith? Nas tradições hebraicas, pergaminhos babilônicos e até vestígios na própria Bíblia dão dicas de que uma figura feminina não tão submissa a Adão pode ter sido apagada da tradição judaico-cristã. Desaparição editorial. No primeiro capítulo do livro Gênesis, que faz parte da Bíblia, Deus cria homem e mulher, à sua imagem e semelhança. Mas, logo no capítulo seguinte, somente Adão é mencionado. Onde foi parar a mulher do primeiro capítulo? É só no segundo capítulo que Eva é criada, e no terceiro que recebe seu nome. Essa inconsistência sugere que parte do texto tenha sido editada ou removida. Lilith já estava lá. O registro mais antigo dessa figura está nas gravuras dos amuletos de Aslan Tashi, relíquias que datam do século 7 a.C. Alguns historiadores argumentam ainda que Lilith é mencionada ainda antes, na demonologia suméria do terceiro milênio antes de Cristo. Na época de Gilgamesh, poema mesopotâmio de 2100 a.C., há uma possível menção a Lilith como demonia. Ou seja, Lilith já era conhecida antes de compilarem o Gênesis, o que reforça a teoria de que foi apagada da história. Primeira mulher, primeira rebelde. Segundo o alfabeto de Ben Sirá, um dos textos que compõem a coleção de escritos rabínicos chamado Talmud, Deus teria feito Lilith antes de Eva, do pó da terra, assim como Adão. No primeiro ato sexual, Lilith se recusou a ficar por baixo de Adão, exigindo ser tratada da mesma forma que ele. Ambos passam a discutir. Lilith diz o nome de Deus em vão e foge voando do jardim do Éden. Adão orou a Deus, que enviou 3 anjos para resgatá-la, mas Lilith se recusou retornar ao Éden. Castigada a ter 100 abortos por dia, Lilith se torna uma espécie de demônio do Mar Vermelho. Segundo o antigo folclore judaico, Lilith rebelou-se contra a superioridade masculina de Adão, o que a torna uma figura problemática para o judaísmo e para o catolicismo, que são religiões patriarcais. Agora sim, outra evidência de que Eva não foi a primeira pode ser encontrada nos versículos de sua criação, no capítulo 2 do Gênesis. Em várias edições do texto, Deus decide dar ao homem uma companheira, idoneia, o que sugere que alguma primeira parceira, não idoneia, já tinha sido criada antes. Reforça essa teoria a fala de Adão em certas edições da Bíblia. Veja o versículo. Disse então o homem, esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Gênesis 2, 23. No caso, trata-se de um erro de interpretação de texto. Veja como está organizado o início do livro de Gênesis. O primeiro capítulo fala quando o homem e a mulher foram criados em meio a tudo. Já o capítulo 2 detalha como Adão e a mulher foram criados. Não existe o homem e Adão, nem a mulher e Eva. Existe o homem e a mulher que se chamavam Adão e Eva. Vale destacar que a mulher só passa a se chamar Eva no capítulo 3, o que deixa ainda mais claro que só existe uma mulher. Quando Adão diz, esta sim, está reagindo ao fato de Eva ser como ele, mesma espécie, em forma e aparência. Outra tentativa de inserir Lilith em Gênesis vem de uma crença islâmica que Lilith seria a serpente que enganou Eva. Contudo, a própria Bíblia afirma em Apocalipse 12, 9 que a serpente é o diabo. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. A única passagem que recorre à expressão Lilith encontra-se em Isaías 34, 14 na versão hebraica. No entanto, Isaías 34 foi escrito antes do exílio dos judeus na Babilônia, logo não havia influência da figura de Lilith e não se tratava de um nome próprio. Veja o versículo. Criaturas do deserto se encontrarão com hienas, e bodes selvagens balirão uns para os outros. Ali também descansarão as criaturas noturnas e acharão para si locais de descanso. Isaías 34, 14. No texto original, o termo criaturas noturnas, em hebraico remete à expressão Lilith, com letra minúscula, que significa noturna, ou noite. Trata-se de um texto simbólico. O profeta cita a figura de animais selvagens, hienas,
bodes e corujas, não de deuses e demônios. Esta confusão é similar ao caso de Lúcifer, também escrito em Isaías, que a tradução original significa estrela da manhã, e a Bíblia não faz nenhuma menção à sua existência. Lilith era vista como uma junção de 3 espíritos, todos associados ao submundo de trevas e escuridão. Ela viria a ser demonizada por hebreus. E o povo, que futuramente se tornaria judeu, também colocaria sobre ela uma característica negativa, um demônio feminino. O mesmo é interpretado atualmente no cristianismo. No Manual da Inquisição para caçar bruxas, Lilith é classificada como um demônio sexual, que faz orgias e abominações sexuais. Para o cristianismo, ainda é um demônio. Essa é a história da Lilith, primeira mulher de Adão, uma deusa ou demônio. Será que é tudo uma mentira? Em que você acredita?